Queridos irmãos e irmãs presentes na Catedral para a Santa Missa, irmãos que nos acompanham pelas transmissões que são feitas desta celebração, pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV. O tema deste domingo é o pão da vida, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Essa declaração de Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede, quem vem a mim nunca mais terá fome. O pão de Deus é aquele que desce do céu para a vida do mundo. E dentro deste tema do pão do céu, que é Jesus, nós escutamos a primeira leitura, o anúncio, digamos assim, deste pão verdadeiro. O anúncio que é feito através da revolta daquele povo que estava no deserto, que reclamava contra Deus, povo que não reconhecia o poder de Deus e que queria atravessar o deserto, que é um lugar inóspito, um lugar de difícil permanência para qualquer pessoa. O povo queria atravessar aquilo de forma cômoda, sair da escravidão, ir para a terra prometida, mas, digamos assim, de uma forma sem dificuldades. E este caminho que o povo de Deus teve que fazer, que durou 40 anos, é, de certa forma, uma representação do caminho da vida, da nossa existência aqui nesta terra. Nós também atravessamos o deserto da vida e, neste deserto da vida, Deus nos alimenta, Deus cuida de nós, mas o caminho é difícil. O caminho não é um caminho fácil de ser feito. Ninguém pode pretender isso, atravessar um deserto de forma cômoda. O deserto exige desapego, exige de nós ter um coração livre, não carregar muitas coisas, não se encher de objetos materiais, de coisas materiais. Hoje se atravessam os desertos de avião, mas naquele tempo era a pé. E, portanto, quanto mais coisas, mais dificuldades se tinha. Aquela travessia do deserto foi, na verdade, a intenção de Deus era purificar o seu povo, fazer com que o seu povo tivesse confiança nele. Por isso Deus, até num pequeno detalhe, ensina aquele povo, por exemplo, a não guardar alimento, a fazer aquilo que recebeu como dom no dia, que era o maná, o pão descido do céu, um grãozinho que era triturado e com ele se fazia um tipo de pão. Comer somente a ração, digamos assim, do dia. Não guardar coisas para depois. Confiar em Deus, porque Deus que deu o pão no dia de hoje, dará também o pão no dia de amanhã. Estes detalhes que para nós, agora, ouvindo, escutando, nós imediatamente nos reportamos ao Evangelho, ao anúncio que nos foi feito pelo diácono do Evangelho de Jesus, onde Jesus se apresenta como pão do céu, aquele alimento que nunca falta, aquele alimento que sustenta a vida. Nós temos que ter preocupações materiais. Aqui há muitos pais de família, tão bonito ver isso. Bom, antes do início da missa, as famílias chegando, né? Pais, filhos e também cada um de nós que está aqui. Mas quero dizer que nós temos que ter preocupações materiais, temos a responsabilidade de cuidar das pessoas, de cuidar da nossa vida, de providenciar que não falte nada. Isso não é errado. O errado é quando isto se torna o objetivo da vida, o ajuntar coisas, sem nenhuma questão ideológica de política, mas numa questão humana. O homem, o ser humano que só pensa em ajuntar coisas, acaba perdendo o sentido da vida, acaba amargurando a sua existência, porque só quer guardar coisas. Acaba também pecando contra Deus, porque não tem confiança em Deus. Nós temos que confiar em Deus, saber que Deus cuida de nós de uma forma ou de outra, sempre cuidará de nós. E por isso no Evangelho, Nosso Senhor se apresenta como pão da vida. Ele é
o alimento que sustenta a vida humana. Daqui a alguns instantes nós vamos rezar o Pai Nosso. E uma das petições do Pai Nosso é pedir a Deus o pão de cada dia. Este pão de cada dia tem dois princípios, digamos assim, duas características. Primeiro é o pão material. O pão de cada dia é a comida, o alimento, que não falte isso nas nossas mesas e nem na mesa de ninguém. E nós muitas vezes somos a providência de Deus para com os outros. Deus não manda o pão diretamente do céu, como fez no deserto, mas Deus manda o pão através do amor, da generosidade, da preocupação daqueles que olham o irmão que sofre e se debruçam sobre esse sofrimento. Mas também o Pai Nosso nós pedimos o pão do céu, o pão da vida, da terra e o pão da vida do céu, que é Jesus, que é a Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus se dá como pão de Deus para a vida do mundo. Por isso, querido irmão, quando você saiu da sua casa, veio em direção à Santa Missa, você veio pelo deserto, de certa forma, o seu movimento até aqui é como que um símbolo da vida que cada um de nós leva a cada dia, lutando, nos esforçando para fazermos a vontade de Deus. E aqui, reunidos como povo de Deus, Ele nos alimenta com a sua palavra e vai nos alimentar também com a Eucaristia. A nós cabe o cuidado, a atenção àquilo que São Paulo diz na segunda leitura, que nós precisamos viver não mais como os pagãos, mas viver como filhos de Deus. Ou seja, não ter a mentalidade deste mundo, que é a mentalidade do ajuntar coisas, pelo gosto do poder, pelo gosto do prazer, pela sensualidade, mas ajuntar coisas para o bem da nossa família, da nossa vida e dos outros. Aquilo que nos sobra, dizia São João Crisóstomo, que é um grande santo da igreja, aquilo que nós não usamos mais, aquilo que muitas vezes está lá guardado na nossa casa, para um dia ideal que nunca chega e que nunca vai chegar, aquilo não pertence mais a nós, aquilo pertence aos pobres. E é exatamente este cuidado que nós devemos ter, de não adquirirmos um espírito de ganância, de querer só acumular coisas. O acúmulo de coisas nos desvia da caridade, nos desvia do amor a Deus e do amor para com o nosso próximo. Finalmente, nós hoje celebramos o Dia do Padre. O mês de agosto é um mês vocacional. A igreja, em cada semana, pede a Deus pelas vocações. Quando nós rezamos pelas vocações, não é só pela vocação ao sacerdócio, mas é pelas vocações em geral. No dia de hoje, por exemplo, se reza para que não falte na igreja sacerdotes, porque o sacerdote é aquele quem nos dá o pão da vida, é quem nos alimenta com o pão da palavra de Deus, nos explicando a palavra, proclamando a palavra de Deus com a sua voz e com a sua vida, e também é aquele que nos dá a Eucaristia. Se nós não tivéssemos o sacerdote hoje aqui, não teríamos a missa. No Brasil, de cada 100 comunidades que se reúnem como a nossa, como nós estamos aqui reunidos, de cada 100 comunidades, 60 ainda não têm a missa. Nós que temos a missa, somos uma minoria. A maioria dos católicos não tem missa todos os domingos. Isso deve nos levar a pedir a Deus que mande sacerdotes operários para a sua igreja. Um padre numa cidade, um padre num lugar, ele se transforma num para-raio da graça de Deus. Porque Deus, através do sacerdote, fala com o seu povo, alimenta o seu povo, corrige o seu povo, cuida do seu povo. Essa é a missão do padre. E temos que ser muito agradecidos pelos padres. Especialmente aqui em Frederico, a situação é uma situação invejável no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A cada fim de semana, queridos irmãos, nós temos cerca de 15 missas dominicais, entre sábado e domingo. Missas como nós chamamos de preceito. São 15 missas celebradas
na paróquia da catedral. Isso é uma graça muito grande, porque há lugares que o padre consegue chegar uma vez por ano. E nós aqui a cada semana temos tantas possibilidades, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas parece que a missa não tinha muita gente. Sim, não tinha muita gente porque existem muitas missas. Nós temos o Santuário da Divina Misericórdia, a Reitoria de Oswaldo Cruz, o cemitério municipal, as capelas da cidade, dos bairros e do interior. Somando a cada fim de semana, são às vezes 17, mas a média é de 15 missas por domingo. Então isso é uma grande graça de Deus. Amarmos a Santa Missa, ver que os padres de verdade se dedicam a cuidar do seu povo, a anunciar a palavra de Deus. Que graça nós temos. E rezar também para que não falte nunca sacerdotes. Quando eu cheguei aqui na diocese, há uns anos atrás, quando a gente sabia que precisava transferir um padre, era uma dor de cabeça imensa, porque não tinha sacerdotes muitas vezes, não tínhamos poucos, mas também não tínhamos muitos padres. A gente rezava assim de mão junta, para que o ano passasse sem dificuldades, que todos os padres estivessem bem. E depois, com o tempo, Nosso Senhor foi abençoando a nossa diocese. Hoje nós temos número suficiente de padres. Estamos ajudando outras dioceses. Temos 2 padres atuando na diocese de Chapecó, que não tem padres. E bispos do estado inteiro pedem: o senhor, por favor, indique um padre para vir aqui ajudar em Santa Cruz do Sul, em Porto Alegre, lá no Amazonas. São 3, 4 bispos que pediram padres, porque sabem que nós temos um clero numeroso e suficiente. Isso é uma grande graça de Deus, temos que saber agradecer. Rezar também pelos seminaristas. Não existem seminaristas melhores no mundo do que os nossos. São sacrificados, são generosos, se dedicam amorosamente à igreja, cuidam até dos padres mais idosos. Que coisa bonita isso que está acontecendo. Agora temos o padre Angelim, que está enfermo, está internado aqui no HDP, estava com a pressão um pouquinho alta, um pouco agitado, nada assim de sério, de mais grave, mas sempre inspira cuidados pela idade. Esse homem, esse sacerdote, vive no seminário menor. Esses meninos que vocês veem aqui ajudando a missa, cuidam dele, dão banho nele, ajudam na comida, ajudam na arrumação do quarto, fazem companhia a ele durante o dia, caminhada para lá e para cá. Agora o padre Amadeu, que está no hospital, quem cuida somos nós, é a igreja, a diocese. São os seminaristas que estão lá cuidando dele. Passam a noite inteira com ele, sendo que no dia seguinte tem estudo, tem aula, tem classe. Saibamos agradecer a Deus, os padres, os seminaristas. Rezemos a Deus que nos dê muitas vocações, que esses meninos cheguem finalmente ao objetivo final, que é o sacerdócio. Porque se tivermos sacerdotes suficientes na diocese, nós podemos ajudar outros lugares, podemos ir servir em outros lugares. Essa é a intenção. Fazer com que esta igreja de Frederico Westphalen, que é uma diocese pequena em comparação com muitas outras do Brasil, seja de verdade uma grande luz na igreja aqui no Brasil e no mundo. Uma luz de uma igreja que reza pelas vocações, que pede a Deus pelas vocações e que sabe oferecer os seus filhos para que eles possam seguir o caminho de Jesus.